Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lá, aqui com muito prazer, muita satisfação. Vamos para mais uma videoaula bastante específica, que vai ser sobre a Lei Orgânica do município de Campo Verde. Desculpa, do município de Primavera do Leste. Eu me confundi aí com Campo Verde, porque eu também estou gravando em paralelo a Lei Orgânica do município de Campo Verde. Beleza? Vamos embora, né? Pessoal, aqui não vai ser uma aula, vai ser um mini curso. Por quê? Porque nós iremos tratar, tá, de todos os artigos da Lei Orgânica do município de Primavera do Leste. Ah, professor, é muito longo. Eu sei que é longo, mas aqui eu vou tentar facilitar a sua vida. O único assunto que nós não iremos tratar, como é de praxe, é o último capítulo, que é das disposições finais, transitórias e finais, né? Então, isso a gente não costuma tratar no nosso curso. Então, aqui vai ser um mini curso, cara. Vai ser um mini curso aí que vai te ajudar. Tá, então vem comigo, vamos explicar aqui. Então, o assunto é lei orgânica, né? De Primavera do Leste, né? Eu tenho que situar vocês, né? Beleza, né? Primeira coisa que eu vou falar para vocês, eu tenho que explicar uma coisa para vocês, né? Lei orgânica. O que é lei orgânica? É uma lei. Beleza, né? É uma lei. Mas, professor, toda lei que eu conheço tem um número positivo. Só que essa lei orgânica ela é diferente. Existe uma coisa no direito chamado hierarquia das normas, pirâmide de Kelsen. No município, não somente no município de Primavera do Leste, mas em qualquer município, a lei mais importante é a lei orgânica. E preste atenção, isso é cobrado em concurso público. Inclusive, uma banca aí que gosta de cobrar isso, que já cobrou, é a Banca Selecom. Então, a lei orgânica, tá certo? Vem comigo aqui, ó, a lei orgânica, ok? A lei orgânica, ela equivale como se fosse colocar aqui, ó, a Constituição Municipal. Tá? A Constituição do município. Estou colocando entre aspas, né? Porque é a lei mais importante. Mas, professor, eu não estou entendendo isso, professor. Não estou entendendo, mas por quê? Quem que disse isso? Vou explicar para vocês, eu vou mostrar, a gente vai ter que ir lá na Constituição Federal, né? A gente vai ter que ir lá na Constituição Federal, né? Você pega aqui, ó, você pega aqui, tá? Desculpa, né? Você pega aqui, por exemplo, qual que é a nossa lei mais importante? Tá? A nossa lei mais importante é a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Beleza, né? Essa própria Constituição, ela tem um poder, que é um poder constituinte, ok? Ela tem um poder constituinte derivado decorrente. Poder constituinte derivado decorrente, ou seja, deriva da própria Constituição. Tem outra. Então, o que acontece? A própria Constituição de 88, ele trouxe para cá, preste atenção, essa parte introdutória é muito importante, tá? Eu vou falar coisas aqui importantíssimas que a gente vai utilizar em todo o nosso curso, tá? Decorrente, ele atribuiu, autorizou aos estados, né, no caso aqui a Constituição Estadual, a nossa Constituição do Estado do Mato Grosso, a elaborar as constituições estaduais, né? Vamos escrever melhorzinho aqui, ó, né? Ó, leis, tá? Duais, tá? E a Constituição de 88, né, definiu que os municípios terão as leis orgânicas. Aí, ó, beleza, né? E a lei, e o que acontece, né? Aí nós temos outro dispositivo aqui, tá? Anotem aí. Princípio da simetria constitucional. Princípio da simetria constitucional. Isso é importante. Diz o seguinte: naquilo que couber, a Constituição Estadual deverá replicar a Constituição Federal. E naquilo que couber, as leis orgânicas dos municípios deverá replicar aquilo que está previsto na lei, na Constituição Federal de 88 e também nas constituições estaduais. Pronto, né? Ah, tá, professor. Diante desse conceito, posso levar até a conclusão que é o seguinte, né? Que estudando aqui a lei orgânica do município, professor, de uma certa forma, eu estou estudando também, professor, parte do direito constitucional, com certeza.
Com certeza, cara. Você está estudando aí parte do direito constitucional, sim, com certeza. Você pode ficar tranquilo disso, cara, com certeza, né. Ah, professor, eu estudando aqui a lei orgânica do município de Primavera do Leste, né, professor, eu de certa forma, por exemplo, vai ter o concurso de Campo Verde, que é um município próximo daqui de município de Rondonópolis. Sim, com certeza, é dado que tem algumas particularidades, né. Tem algumas particularidades, isso aqui se eu lembrar eu falo para você na hora, né. Então tá aí, ó, então isso aqui é a Constituição, por isso que é lei orgânica, né. Outro ponto importante, né, que nós temos aqui a linha do tempo, né. O que que acontece na linha do tempo aqui, ó, tá? Nesse ano aqui, ó, 1988, né, nós temos um outro marco, que é o novo regime, ó, Constituição da República Federativa do Brasil, né. Ou seja, a partir desse momento aqui, ó, tá, nós tivemos o quê? Um novo marco, né, novo marco constitucional, tá? Novo marco constitucional. Nesse novo marco constitucional, obrigatoriamente, isso é muito importante para vocês terem uma ideia, né, de 88. O que que aconteceu? A Constituição do Estado, por exemplo, aqui, ó, em 1990, foi promulgada a Constituição do Estado de Mato Grosso, tá? E nesse novo marco aqui, ó, aliás, desculpa, né? Oh, perdão, né? 1989, ó, 89 foi o quê? Promulgada a Constituição Federal a Constituição Estadual do Estado de Mato Grosso. Claro, para quê? Para se adequar o novo marco constituinte, né? Uma nova história, um novo ciclo, né? Daqui para frente só pode ter normas que estejam 100% de acordo com a Constituição de 88, tá? E claro, o outro na linha da história aqui, essa aqui é a linha, né? Essa aqui é a linha, ó, estadual, né? Ó, em 1990, tá certo? 1990 deve ser a lei orgânica. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vou dar um ESC aqui, tá? Vou dar um ESC aqui. O prof já deixou aqui a lei orgânica aqui no jeito, né? Olha aí, já deixou no jeito, né? Vamos lá para o final. Aí, ó, vamos ver aqui, relator, assessoria, os vereadores. Ah, beleza. O que que acontece aqui, ó? O município de Primavera do Leste, né? Na verdade, é um município novo, né? É um município novo de 2007, né? Aí, ó, vamos dar uma olhada aqui, né? Primavera 2007, vamos dar uma olhada aqui rapidão. Aqui, ó. Ato das disposições organizacionais transitórias. Aqui, ó, né? Aqui, ó. Consideram-se servidores não estáveis após o título, ó, 31 de dezembro da lei orgânica. Então, essa lei orgânica aqui do município é de 2007, né? 2007. Bacana, não tem problema não. Vamos embora, né? Vamos aqui para o nosso estudo aqui, né? Por exemplo, você pega municípios mais antigos, Santo Antônio, Chapada dos Guimarães, Santo Antônio, Chapada dos Guimarães, Poconé, Livramento, Cáceres, Rondonópolis, né? Barra do Garças, Sinop, o que acontece? São municípios antes de 88, né? Então aqui tem a Constituição. Então a emenda, a lei orgânica do município já está de acordo. Mas normalmente é assim, né? Depois do marco, né? Professor, e as leis que foram ditadas aqui, né? As leis, caso elas podem ser o quê? Recepcionadas, né? Aquelas que contrariarem a Constituição de 88, elas serão revogadas de forma tácita, né? Então isso aqui é uma primeira explicação. Falei do princípio da simetria, falei da obrigatoriedade de estar de acordo com a Constituição Federal de 88, da Constituição Estadual, né? Tá aí. Então essa aqui é a lei orgânica, né? Essa aqui é a lei orgânica. Eu digo para vocês que eu tenho bastante experiência em gravação de lei orgânica, eu já faço isso aí com o famoso pés nas costas, né? Então a gente tem essa experiência aí, beleza, né? Aí é o seguinte, professor, como é que eu vou acompanhar a lei orgânica? Cara, a lei orgânica você vai acompanhar através desse link. Você vai clicar nesse link aqui, tá? Leismunicipais.com.br, super atualizado. Eu particularmente adoro, né?
quando eu vejo que um município adota como aí um instrumento aí de divulgação, de organização das normas municipais, né, tem esse cara aqui, ó, leismunicipais.com.br, bacana demais, né. Então você vai clicar nesse link aqui. Professor, qual que é o objeto dessa aula? O objeto dessa aula, nós vamos estudar o seguinte: as disposições preliminares, que é o título primeiro, do artigo 1º até o 12º, né, que vai ser a organização do município, ok, né? Seção 1, dos princípios fundamentais, muito aliado ali do título 1º da Constituição Federal, da organização político-administrativa do município, dos bens e da competência e da transição administrativa, né? Professor, e aí? Cara, papo reto com vocês. Eu garanto para vocês que esta nossa Constituição aqui, esse nosso dispositivo aqui, 90% das questões de lei orgânica, eles cobram bens, competência, princípios de organização político-administrativa. Então você tem que prestar muita atenção aí, tá certo, nesse assunto. Então vamos direto aqui à nossa lei orgânica, né? Como eu desconfigurei essa lei orgânica, né, ó, elas são 132 artigos, né? Nós iremos trabalhar todos esses artigos aqui, os 132. Vamos lá, já deixei no jeito aqui, ó, preâmbulo, né? Professor, o que, que vem a ser o preâmbulo, professor? Né? Disposições permanentes, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, parei. É a organização do município, né? Princípios aqui fundamentais, exatamente, né? Prof, o que, que vem a ser o preâmbulo, né? Preâmbulo é uma carta que o parlamento, no caso a Câmara Municipal, né? A Câmara Municipal, ele retrata o sentimento da nova poder constituinte, né? E ele comunica ao povo, principalmente o povo de Primavera do Leste, né? Beleza? Fechou? 10? Então tá aí essa situação aí, né? Então, ó, o povo primaverense, atenção, galera que vai fazer esse concurso que não é lá do município, marca esse cara aqui, ó, povo primaverense, né? Atento a seus valores históricos e de cidadania, considerando os princípios constitucionais, busca assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, consciente ainda de seus ideais de liberdade, bem-estar, igualdade, justiça, dignidade da pessoa humana e bem comum na construção de uma sociedade solidária, fraterna, harmônica, pluralista e participativa, sob a proteção de Deus e confiante na sua orientação e sabedoria, promulga por seus representantes a lei orgânica do município de Primavera do Leste, com as seguintes disposições, né? Então, isso aí é o preâmbulo, né? Professor, você leu o preâmbulo? Eu li para tabela, dificilmente vai ser cobrado. Então, vamos lá, né? Disposições preliminares, lei orgânica do município, capítulo 1º, dois princípios fundamentais, né? Aí, ó, dá dois princípios fundamentais, né? E aí, professor, cara, esses princípios fundamentais aqui, ele vai muito ao encontro do quê, né? Ele vai muito ao encontro lá do artigo 1º ao 4º da Constituição Federal. Nesse curso, nós iremos fazer esse exercício, tá? Então, vamos ler aqui, vamos fazer a leitura. O município de Primavera do Leste, em união indissolúvel do Estado de Mato Grosso e da República Federativa do Brasil, beleza, tá? Então, o que acontece? Que o município de Primavera, ele é indissolúvel, só ele faz parte do Estado de Mato Grosso, ele não pode sair do Estado de Mato Grosso, e muito menos da República Federativa do Brasil, tá? Então, isso aqui é um ente municipal, tá? Ele é um ente municipal, tá? E esse ente municipal, presta atenção aqui, tá? Isso aqui cai em concurso público, é uma pessoa, isso cai, jurídica, tá? De direito público. Atenção, interno, vou até escrever grande assim, ó. Ó, interno, tá? Interno, porque ele só pode ter relações dentro do Brasil, tá? Dentro do Brasil, né? Público interno. E a prova? Cara, na prova o cara vai colocar que o município de Primavera do Leste tem a personalidade de direito público interno e externo. Está errado. Por quê? Porque externo é exclusivo da União. Tá? E quem exerce essa competência vai ser quem? Vai ser o presidente da República, porque ele que vai celebrar contratos, ele que vai celebrar tratados internacionais, né? É uma competência dele, né?
Então, o que que acontece? O prefeito aqui de Primavera do Leste não pode ir lá na Bolívia fazer um tratado, né? Por quê? Porque ele não tem a competência do direito público externo, somente interno, né? Ok, tá? Constituindo dentro do Estado Democrático de Direito, em esfera de governo local, beleza? Então, esse aqui é outro ponto muito importante que ajuda você, né? Então, os interesses são locais, né? Objetiva na sua área territorial e competência e competencial o seu desenvolvimento na construção de uma sociedade livre, justa e solidária, fundamentada na autonomia, na cidadania, na dignidade da pessoa humana, nos valores sociais do trabalho, na livre iniciativa e no pluralismo político, exercendo seu poder por decisão dos munícipes através dos representantes eleitos ou diretamente nos termos desta lei orgânica na Constituição Estadual e na Constituição Federal, né? Então, esse aqui é o primeiro artigo, não um artigo um pouco longo, né? E aí, professor, cara, estudo de qualidade. Nós vamos ter que dar uma ida lá na onde? Na Constituição Federal agora. Agora, né? Para vocês aí. Ah, aí, ó. Pela aí, ó. Aqui, deixa eu aumentar o zoom aqui. Ó, preâmbulo, beleza? Aí, ó. Princípios fundamentais, ó. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, dos municípios do DF, constitui-se um Estado democrático de direito com os seguintes fundamentos: soberania. Professor, por que que a soberania não está incluso nas leis orgânicas? Porque e nem, tá? E nem nas constituições estaduais, porque a soberania é um atributo, né? É um atributo, tá? É um atributo do direito público externo. O Estado brasileiro, ele é soberano, então ele não está sujeito a nada. Tá certo? É soberano. Então, caindo na prova, sou soberano, pronto. Ah, professor, eu estudei meia boca, professor. Ah, a questão aqui da lei orgânica, então você tem que lembrar isso. No lugar da soberania, foi substituído por qual termo? A autonomia. Autonomia, inclusive, né? Autonomia administrativa, política, financeira, econômica, tem autonomia. Que autonomia é diferente de soberania. Então, soberania é exclusivo de quem? Da Constituição da República Federativa do Brasil. Cidadania, dignidade da pessoa humana, claro, né? Valores sociais do trabalho, da livre iniciativa, pluralismo político. Vou apagar esse quadro aqui, já vamos subir aqui a tela para a gente ter o conhecimento, né? Ó. O poder emana do povo que será exercido, né? Aí, ó, o poder emana do povo, que será exercido, que exerce por meio de representantes eleitos direto ou indiretamente, nos termos dessa Constituição. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si. Outra questão de prova que a gente vai ver. Como é que acontece? Então, o poder pertence ao povo. Tá? Antigamente, esse poder era concentrado em uma única pessoa. E aí, cara, quando esse poder foi concentrado, a gente viveu o auge do absolutismo. Professor, o que que vem a ser o absolutismo, né? É a concentração de todos os poderes na mão de uma pessoa. E aí, cara, ninguém controla ninguém, o cara é o soberano. Aí ali tem até a teoria da irresponsabilidade do Estado, né? Então, o cara é o soberano. Então, no sentido de você, tá? No sentido de você aí, como é que eu falo aí, né? No sentido de você, um poder controla o outro, um sistema de freios e contrafreios, ele pegou esse poder e dividiu em três funções típicas de Estado. Aí, ó, harmônicos entre si, legislativo, executivo e judiciário. Já caiu muito em concurso. Não, na lei orgânica não tem, a Constituição não delegou o poder judiciário, né? Então, no município é legislativo e executivo, né? Constituem os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Construir uma sociedade livre, justa, solidária. Está lá no artigo 1º isso, ó. É garantir o desenvolvimento local, nacional e federal, né? Erradicar a pobreza, promover o bem-estar de todos, sem preceitos, tal, né? Aí tem aqui o artigo 4º. Professor, reger-se-á por relações internacionais. E aí? Isso não cabe ao município de Primavera do Leste. Por quê? Porque ele não tem a capacidade do direito público externo. Isso aqui é somente para quem está no externo. Feito isso, vamos voltar aqui para a nossa lei, né? Aí, né? A ação municipal desenvolve-se em todo o seu território, sem privilégios,
de distritos ou bairros, reduzindo as desigualdades regionais e sociais, promovendo o bem-estar de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Bacana, né? Já vai muito claro a Constituição. Todo munícipe terá assegurado, nos termos da Constituição Federal, da Constituição Estadual e dessa lei orgânica, o direito à saúde, ao trabalho, à educação, ao lazer, ao transporte, à segurança, à proteção, à maternidade e à infância e assistência desamparados na moradia. Isso aqui é o caput do artigo 7º ao 8º lá da Constituição Federal, né? Aí, são poderes do município, independentes e harmônicos entre si. O legislativo e o executivo. Preste atenção, esse cara cai demais, cara. Cai demais isso aqui, né? Antes disso, eu tenho que ir lá na Constituição Federal, tá? Vamos colocar aqui, ó, buscar, né? Vamos colocar aqui, ó. Artigo, ó, 29. Aqui, ó. O município reger-se-á por lei orgânica. Lei orgânica, tá? Votada em 2 turnos com interstício mínimo de 10 dias e aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal, que a promulga atendidos os princípios estabelecidos nessa Constituição e na Constituição do respectivo Estado e dos seguintes preceitos, né? Tá aí, né? Então, essa aqui é por isso que é lei orgânica, tá? Ah, professor, eu quero ver do Estado. Vamos lá. Salvo engano, artigo 25. Vamos ver aqui, ó. Aí, ó, 25. Ó, os estados, ó, capítulo da Constituição Federal dos Estados Federados. Os estados organizam-se e regem-se pelas constituições, ó, e leis que adotarem e observados os princípios desta Constituição. Ou seja, o freio dela é a Constituição Federal, princípio da simetria. Então, há uma Constituição estadual. E no município, né, o que aconteceu? O Constituinte aí passou essa obrigação para a lei orgânica, né, filho? 2A. A partir do ano de 2023, a revisão geral anual, que é o RGA, previsto na Constituição Federal, tá? Constituição Federal, inciso 9, né, inciso 9, será pago a partir do dia 1º de janeiro, ressalvadas as categorias com previsão diversa em lei específica, né? Então garante aí o RGA, tá? E o RGA, olha que coisa legal, o município que tem dinheiro é outra coisa, né? Então será paga a partir do dia 1º de janeiro. Então o que acontece aí, né? Ele vai pegar o índice de inflação, né? Ou aquilo outro que ele utilizar. O que acontece a partir do 1º de janeiro? O que acontece normalmente? Vamos pegar o exemplo do governo do estado, né? RGA. Professor, e aí, professor? RGA. Cara, o RGA, tá certo? É uma garantia constitucional. Aqui é para você aprender. Aprender com profundidade. Então vamos lá, ó. Vamos colocar aqui, ó. Revisão aí, ó. Porra, professor, aí, ó. O único erro que eu cometi é que eu falei que era o inciso 9, não é o inciso 10, ó. Ó, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, ó. A remuneração dos servidores públicos e o subsídio que trata o parágrafo 4º 39, que é dos agentes políticos, somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica. Observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data, sem distinção de índices. Beleza? Revisão geral, tá? Sem revisão. O que acontece aqui? Vamos lá. Canetão vermelho, pela importância. Ó, Estado de Mato Grosso, sempre no mês de maio. Primavera do Leste, sempre em janeiro. Aí. Sempre na mesma data. Aí, como tem aí, beleza? Bacana, né? Tá aí, ó. Né? Sem distinção de índice. O que é isso? Se eu for dar para o guarda municipal, se for um índice, tem que ser o mesmo índice para o médico, para o enfermeiro, para o professor e assim por diante, né? Então, esse cara aí do RGA, tá? Você pode ver aquilo que couber, né? Aquilo que couber, né? Vamos lá, novamente aqui. Vamos colocar esse cara do ladinho, né? Aí, ó. Tá certo? Parágrafo 3º. Aí. O município, objetivando integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse regional comum, poderá associar-se aos demais municípios limítrofes ao do Estado para formar uma região. A defesa dos interesses municipalistas fica assegurada por meio
de associação, convênio com os outros municípios ou entidades localistas, né? Então, o que acontece, né? O município ali ele não está sozinho, né? Ele tem os municípios circunvizinhos. Então, ele pode se associar. O principal disso aqui é o consórcio de saúde, né? Consórcio de saúde, tá? Consórcio de saúde. Parágrafo, artigo 4º, atenção absoluta. Eu mesmo, de 2021 para cá, cara, eu fiz mais de 50 concursos públicos, né? Desses 50 concursos públicos, eu fiz o quê? Uns 15 de município, cara. Este assunto caiu umas 4 vezes. Tem que saber, tem que saber. Quais são os símbolos do município? Bandeira, brasão e o hino. Bandeira, brasão e o hino. Professor, e dos outros municípios, mesma coisa. Mesma coisa. Só que nos outros municípios, na lei orgânica, ele coloca uma vírgula ali no hino, de acordo com a cultura, né? De acordo com a cultura, né? Então isso aqui tem que saber. Organização política e administrativa, beleza, né? Vamos lá, né? Como é que vai se organizar o município, né? Então o município ele tem uma base territorial, certo? E lá vai ter a cidade de Primavera do Leste. Nessa cidade de Primavera do Leste, eu já garanto para você que ali vai ser a sede do município, ou seja, a sede política do município, né? O município, unidade territorial do estado de Mato Grosso, ok. Pessoa jurídica de direito público interno, lembram? Com autonomia política, administrativa e financeira. Na prova, vai falar que ele não tem autonomia, que ele tem soberania, que ele tem independência. Isso está errado, porque soberania e independência ela é exclusiva da União. É organizado e regido por essa presente lei orgânica na forma da Constituição Estadual e Federal. Beleza, né? Aí. O governo fica instalado no distrito e sede do município de Primavera do Leste. A criação, organização e supressão de distritos depende de lei municipal, observada a legislação estadual. Beleza, né? Ok, né? Então o que acontece aqui, né? O município, tá, de Primavera do Leste, não só de Primavera do Leste, mas todos os municípios da nossa República Federativa do Brasil, então isso aqui é um conceito amplo, serve para todos os concursos públicos. O seguinte: para melhor ser gerenciado, as leis orgânicas autorizou a constituição de distritos. Tá? São distritos. Aí. Só que esses Primavera do Leste um dia foi um distrito, não sei de qual foi o. Ele deve ter sido de não sei qual município, se foi de Chapada dos Guimarães. Sim, foi de Chapada dos Guimarães. Tá? Eu acho que foi Chapada. Então o que acontece? Um dia ele já foi distrito, tá? Ele foi distrito já, tá? Campo Verde também foi de Chapada dos Guimarães, né? Então o que acontece? Ele foi um distrito. E esse distrito ele pode ser o quê? Pode ser suprimido, ele pode ser unificado, ele pode ser transformado em quê? Em território de um outro município, mas depende de lei municipal, tá? Qualquer alteração territorial do município, inclusive, ó, para a criação, isso aqui é outro assunto que cai bastante, vou subir aqui a tela para vocês aí, ó, cai bastante esse cara aí, né? Ó, qualquer alteração territorial do município, inclusive para a criação de novo município, só pode ser feita por lei estadual. Olha aí, requisito para novos requisitos. Coloquem aí, requisitos para a criação de novo município, segundo a lei orgânica de Primavera. Primeiro, lei estadual. Beleza? E essa lei estadual, ela vai ser lei, ó, e na forma respeitar a lei complementar federal, claro, né? Preservando a continuidade e a unidade histórico-cultural, ok, do ambiente urbano da cidade de Primavera, dependente da consulta prévia, aí, ó, consulta prévia às populações dos municípios envolvidos, mediante plebiscito. Então você tem que ter o plebiscito cai demais. Após a divulgação dos estudos de viabilidade, aí os estudos de viabilidade municipal, tá, do distrito, e eventualmente queira se emancipar, representados e publicados na forma da lei. Beleza, né? Só que é o seguinte, o que acontece? Nós temos um dispositivo na Constituição Estadual de Mato Grosso que veda, né? Que não é que veda, colocou uns requisitos aí bastante interessantes, na qual impedem a criação de novos municípios, né? Primavera do Leste deve ser um dos últimos municípios aí criados, né? São 141 municípios aqui do estado de Mato Grosso, né? Beleza? Ó, que eventualmente queira se emancipar, apresentados e publicados na forma da lei, tá? Então, tudo começa pelo distrito, né? Então, isso aqui é importante. Vamos pagar esse cara aqui e vamos seguir, né? Aí, vamos lá. É vedado ao município. Professor, o que é esse vedado? É proibido ao município. Ele não pode fazer, né?
Quais são as proibições que a lei orgânica traz, né? Ok, né? Primeiro, estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaralhar-lhes o funcionamento ou manter com eles os seus representantes relações de dependência ou de aliança ressalvada na forma da lei a colaboração do interesse público. Ou seja, a gente vive no Estado laico, né? Isso aqui representa o que está na Constituição, Estado laico, né? O que é subvencioná-los? Patrociná-los, não pode fazer isso, né? Ó, é proibido recusar fé aos documentos públicos, é proibido criar distinções entre brasileiros ou preferência entre si. Pessoal, como assim brasileiros? Natos, naturalizados, né? Os nordestinos, os sulistas, okay, os locais, não pode, tudo é brasileiro, né? Ah, eu vou fazer um concurso público e eu vou dar preferência para quem é primaverense. Não. Fez isso, você está contrariando a lei orgânica, né? Você está contrariando a lei orgânica, você está contrariando a Constituição Estadual e também a Constituição Federal, né? É proibido subvencionar ou auxiliar de qualquer modo com recursos pertencentes aos cofres públicos qualquer, quer pela imprensa, rádio, televisão, serviço de alto-falante ou qualquer outro modo de comunicação, propaganda política partidária com fins estranhos à administração. Manter a publicidade de atos, programas, obras, serviços e campanhas de órgãos públicos que não tenham caráter educativo, informativo ou de orientação social, assim como a publicidade da qual constem nomes, símbolos, imagens que caracterizem a promoção pessoal da autoridade ou servidores, né? Esse cara aqui, né, é o que está previsto no artigo 37, parágrafo 1º da Constituição da República Federativa do Brasil. Ou seja, o cara não pode utilizar, né, o mandato dele. Para quê? Para fazer promoção pessoal. É isso que está falando ali. Tá? Então, isso aqui é o quê? É de acordo com o princípio da impessoalidade. Tá? Esse aqui é para a manutenção do princípio da impessoalidade. 6. É proibido outorgar isenções ou anistias ou permitir a remissão, que é perdão de dívidas, ou qualquer renúncia fiscal sem interesse público justificado sob pena de nulidade. O que é isso? Esse cara aqui você está o quê? Renunciando receitas, né? Se você está renunciando receitas, né? Então o que acontece? Você vai desequilibrar a situação financeira do município, né? Então você não pode fazer isso, né? Você tem que ser sempre o interesse comum. Ah, como é que acontece? Cara, quando você quer desenvolver algum setor, quer trazer uma indústria, você quer desenvolver um segmento novo no município para até trazer divisas, rendas, emprego, trabalho, aí pode, né? Porque há o interesse comum. Agora, para você beneficiar grupo A, B e C, não pode, né? Vamos lá. É proibido instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontram em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independente de denominação jurídica de rendimentos, títulos e direitos, né? Isso aqui é o tratamento tributário igual, né? É proibido estabelecer diferença tributária entre bens e serviços de qualquer natureza em razão de sua procedência ou destino, né? Olha aí que coisa legal. Isso aqui é o princípio até da nacionalidade, né? Então o que acontece? Todo o serviço que você recebe lá você recebe, por todo o município que você recebe lá de Cuiabá, vai ter uma alíquota diferenciada menor de 5%. Não pode. Não pode, entendeu? Não pode. Então tudo tem que ser igual, tá? É proibido cobrar tributos. Em relação a fatos ocorridos antes do início da vigência da lei, que houver instituído aumentados. Sim, isso aqui é o princípio da reserva legal, da legalidade, né? Da estrita legalidade. Só pode cobrar tributo a partir da vigência da lei, né? Não de fatos ocorridos antes, né? No mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que instituiu, né? Aumentou. Esse cara aqui, tá? Esse cara aqui, ele trata-se do princípio aí, ó, da anterioridade. Tá? Aí, ó. É proibido, né, cobrar tributos, né? Aí é o seguinte, aí ele ferrou, porque quando a gente fala tributos, né, para o município, nós estamos falando de quê? De impostos. No município de Primavera, nós temos aqui o ISS, o IPT,
IPTU, né, e o ITBI. Esse é ok. Agora, taxas. Ó, contribuições de melhoria. Tá? Nesses dois aqui, a aplicação do princípio da anterioridade vai ficar difícil, né? Aí, aqui o que faltou aqui, ele colocar impostos, né? Eu tenho absoluta certeza que o constituinte local do município, ele deu uma errata aí, né? Deu uma errata aí. Professor, por que ele não pode cobrar? Porque é o princípio da não surpresa, né? O cara tá lá, já fez o orçamento dele, pô, então cobra ano que vem, né? Deixa eu terminar esse ano aqui, né? Que eu já ajustei meu preço, né? Ó. É proibido utilizar tributos com efeito de confisco, tá? Estabelecer limitações de tráfico de pessoas, bens ou por meio de tributos, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização das vias conservadas. Sim, então você pode ir e vir, né? Agora é autorizado. É proibido, ó, tá? A instituir tributos, sobre patrimônio, renda ou serviço da União, Estado, municípios, né? Beleza. O que acontece esse item A aqui? Esse item A aqui, ó, esse cara aqui, tá? Esse cara aqui é chamado de tem isenção e imunes, né? Imunidades, tá? Está no texto da Constituição, né? O que é o letra A? É a imunidade recíproca. O que é isso? Cara, o município não pode ficar cobrando tributo de município, o município não pode ser cobrado tributo de Estado e dentro da União, ou seja, dentro das pessoas públicas, desculpa, de direito público, entre elas, né, não podem ser cobrados tributos, porque é governo, povo cobrando de povo, não pode, né? Tá certo? Aí, ó. Ó, imunidade aqui religiosa, templos de qualquer culto, né? Ó, patrimônio, é proibido ainda cobrar impostos, aqui tá certinho, não colocou tributos, ó. Patrimônio, renda ou serviço de particulares, políticos, inclusive as suas fundações de entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação, de assistência social, sem fins lucrativos ou declarados de utilidade pública, né? Olha aí por que muitas entidades gostam de ser classificadas como entidades públicas, né? Por quê, professor? Cara, porque eles têm uma unidade aí, né? E também, aí, ó, de livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão também não pode estar cobrando tributos, né? É proibido celebrar ou promover a manutenção de contratos com empresas que não promovem o atendimento às normas de preservação ambiental e as relativas à saúde, segurança do trabalho e das obrigações trabalhistas, previdenciárias, sociais e de proteção de menor que trabalha, né? Então ele fala o seguinte, né? Poxa, a administração pública tem que estar sempre zelando por isso, né? E aí, professor? Cara, não tem essa, tá? Não tem essa. Ele não pode fazer contratos com quem não anda certinho com a lei. Isso que está falando aqui, tá? A vedação do inciso 12, tá? A linha A, que é recíproca, é extensiva às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo poder público no que se refere ao patrimônio, renda e aos serviços vinculados às suas finalidades essenciais ou delas decorrentes, né? Ou seja, né, estendeu para a administração pública indireta, autarquias e fundações públicas. Professor, por que autarquias e fundações públicas? Porque elas são entidades de direito público, né? As vedações do 12A, recíproca, né, é as do primeiro, não se aplica ao patrimônio, à renda e serviços relacionados à exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis de empreendimentos privados ou que haja contraprestação de pagamento de preços e tarifas pelo usuário, nem exonera o promitente comprador da obrigação de pagar imposto relativamente ao bem imóvel, né? Então tá aí, ele colocou que algumas limitações enquanto aquela imunidade, né? Então se tem alguma exploração de atividade econômica, o que é isso? Se a atividade de exploração de atividade econômica, ou seja, ela visa lucro, ela não vai ter nenhum tipo de imunidade, isso que ele está falando aí, mais do que é certo, porque se ele quer ter lucro, cara, ele tem que reger as regras de mercado, nas regras de mercado o cara paga tributos e paga muito, então não é justo, não é leal, gera uma concorrência desleal.
tá certo? Entre setor, empresas de setor, por exemplo, aqui, o que está falando aqui? Que as empresas públicas e a sociedade de economia mista não terão essa proteção aí, tá? Não terão essa proteção aí de imunidade. As vedações expressas no 12, a linha B, que é letra B, templos de qualquer culto, e a C, que é patrimônio e renda de partidos políticos, inclusive candidatos, né? Compreendem somente o patrimônio, a renda e o serviço, tá? Relacionados às suas finalidades essenciais, né? Aí, ó. Então, o consumo dela, por exemplo, ela vai pagar. Ela vai pagar o consumo, tá? O consumo ela vai pagar, não vai pagar patrimônio, renda e serviços, né? Bens e da competência, né? Ah, são bens do município que lhe pertencem e os que vierem a ser adquiridos ou lhe forem atribuídos. Está aí, né? Então, estão todos os bens do município, né? Fica assegurado ao município, se ocorrer, no caso positivo, o direito de participação do resultado da exploração do petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e outros recursos minerais do seu território. Isso aqui são o quê? Royalties, né? Então, se tiver ali, né, no município lá, encontrar petróleo no município, porque até agora não encontraram, ou tiver lá uma barragem, né, uma barragem lá, o que, que vai acontecer? O município vai ter direito à participação dos royalties, porque está no município. Isso está na Constituição Federal, tá? Isso está na Constituição Federal, beleza? Por enquanto, né? Vamos lá. Compete ao município, agora importante, tá? Ao município. Você tem que lembrar que o município, tá? O poder municipal, ele está dividido no poder legislativo, certo? E está no poder executivo. Mais para frente, nós vamos ter lá, estudar o poder legislativo e o poder executivo. E aí o que acontece? Com base nessas competências, olha lá, ó, entendeu? Vai ter a competência do legislativo, que aqui é do município, tá? Ó, legislar sobre os assuntos de interesse local, inclusive concorrentemente com a União, tá? Aí, ó, legislar, né? Então aqui, ó, competência concorrente legislativa com a União, né? A gente vai explicar sobre isso, né? Ó. Suplementar a legislação federal e estadual no que couber. O que, que é isso? Tem a legislação federal, tem uma legislação estadual, ele vai suplementar, ele não vai criar nada novo, ele vai se adaptar à realidade local do município. Instituir e arrecadar tributos de sua competência, aplicar as suas rendas, prestando contas e publicando balancetes nos prazos fixados em lei. Criar, organizar, suprimir distritos observada a legislação estadual, organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão os serviços públicos de interesse local, inclusive o de transporte coletivo, que terá caráter essencial, né? Ah, professor, então o que está falando esse cara aqui? Ó? Serviço público, isso aqui já é o quê? Do Poder Executivo. Coleta de lixo, é um serviço público. Então, o que ele está falando? Pô, o município pode criar uma secretaria, comprar uns caminhões, contratar servidor público e ir lá recolher o lixo. Ou ele pode fazer uma licitação, tá? E fazer o quê? Uma concessão para uma empresa particular, ou uma permissão, tanto faz, né? Manter com cooperação técnica e financeira da União dos Estados programas de educação infantil e ensino fundamental, que são atribuições essenciais do município, né? Ó, então, é educação infantil e ensino fundamental. Prestar com cooperação técnica, tá? E financeira da União e do Estado serviço de atendimento à saúde à população. Então, quem presta a saúde é quem? O município, está lá na ponta, né? Agora, é claro, né, que existe toda uma pactuação em relação a isso. O Estado e a União aí sempre está transfere de recursos diretamente para o município direto. Promover no que couber adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento da ocupação do solo urbano. Promover a proteção do patrimônio histórico e cultural local, observadas a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual. Elaborar e executar a política de desenvolvimento urbano com o objetivo de ordenar as funções sociais das áreas e habitantes do município e garantir o bem-estar dos habitantes, né? Elaborar e executar o plano diretor como instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana e a planificação do ambiente rural, assegurado o crescimento. Cara, o plano diretor, lá na frente, a gente vai estudar em detalhes o plano diretor, mas o plano diretor
É muito bacana o plano diretor. O que o plano diretor faz? O plano diretor ele dá uma organização aí, uma lei que dá os nortes de áreas construtivas, de área verde aí do município, né? Tanto rural quanto urbano, muito importante isso, né? Exigir do proprietário do solo urbano não edificado, o cara tem um terreno, por exemplo, subutilizado ou não utilizado, o que promova o seu adequado aproveitamento na forma do plano diretor, sob pena de sucessivamente de parcelamento ou edificação compulsórios, imposto sobre a propriedade urbana progressiva, tá, no tempo e desapropriação com pagamentos mediante título da dívida pública municipal, com prazo de resgate até 10 anos em parcelas anuais e sucessivas, assegurado o valor real da indenização e juros legais. O que significa aqui, cara? Isso aqui significa a função social da propriedade. Tá? Então, o que acontece? A Constituição Federal autoriza o ente, através do IPTU, cobrar alíquotas progressivas maiores. Para quê? Para que aquele terreno não seja um terreno lá para esconder bandidos, sujeiras. Porque o terreno é sua propriedade, é particular, é seu. Você tem que cuidar do que é seu. Tá? É sua obrigação, então você tem que limpar o terreno. Tá? Você tem que limpar o terreno, beleza? Tá aí, né? Inclusive, ele pode ser objeto por desapropriação. É um tipo de desapropriação, inclusive, tá certo? Porque ela vai ser o quê? Ela não vai ser paga previamente em dinheiro. Ela vai pagar com dívida pública municipal de até 10 anos, né? 10 anos, parcelas anuais sucessivas assegurada o valor da indenização e juros legais, né? Ou seja, ele está lascado, vai vender o negócio e vai receber a sua totalidade daqui a 10 anos, né? Com títulos da dívida pública municipal, né? Aí, ó. Competência do município. Constituir a guarda municipal destinada à proteção de bens, serviços, instalações e outros serviços de segurança, conforme dispuser a lei. Aí, particularmente, eu sou de Cuiabá, né? Eu conheço Primavera do Leste, mas eu não conheço detalhes aí de Primavera do Leste. Eu quero que vocês me falem o seguinte: se Primavera do Leste tem guarda municipal, se tiver, você manda um direct para mim, que eu que respondo o direct da LAC, ó, LAC Concursos, né? Ou você pode encaminhar para mim no meu celular pessoal, ó. 3962 1142. Bacana? 1142. Você pode mandar para mim que eu quero saber se lá tem guarda municipal. Por quê? Porque nós aqui da LAC, nós fazemos um trabalho aqui espetacular de guarda municipal. Planejar e promover a defesa permanente contra calamidades públicas. Legislar sobre a licitação e contratação em todas as modalidades da administração pública municipal, diretas e indiretas, inclusive nas fundações públicas municipais e empresas sob seu controle, respeitadas as normas gerais de legislação federal, né? Ou seja, respeitadas, né? Então, o que acontece aqui, né? Quais são essas normas gerais aqui? É a nova lei de licitação, a lei 14.133 de 2021, tá? Então, a nova lei de licitações, né? Organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão entre os seguintes serviços, né? Isso aqui, para ficar melhor a redação, ele tinha que subir lá em cima, né? Que ele já tinha falado sobre isso, né? Isso aqui são serviços públicos do município, ó. Limpeza, coleta domiciliar, tá? E coleta seletiva do lixo, tá? Executar obras ou exigir dos proprietários sobre a sua aprovação nos termos da lei, abertura, pavimentação, conservação de vias, drenagem pluvial, construção de conservação de estradas vicinais, parques, jardins, horto florestal, edificação, conservação de prédios públicos e municipais, né? Fixar tarifas de serviços públicos, serviço de táxi, de lotação, bem como o horário e funcionamento dos estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços. Conceder a licença para localização, isso aqui é o alvará, tá? Conceder licença para localização, instalação e funcionamento dos estabelecimentos industriais, comerciais, de serviços e fixação de cartazes, letreiros, anúncios, faixas, emblemas e utilização de alto-falantes para fins de publicidade e propaganda, exercício de comércio eventual e ambulante, realização de jogos, espetáculos e divertimentos públicos, observadas as prescrições legais.
Apoiar instituições profissionais que queiram investir no municípios com cursos profissionalizantes, práticos educativos, intensivos ou extensivos, bem como outros cursos livres diversos que contribuem para a formação e aperfeiçoamento global do homem, né. Então aquelas são as competências do município, professor. E agora? Outro tipo de competência, competência comum, tá, comum. O que a gente observa no artigo 8º? No artigo 8º ele fala o seguinte, né, que são competências de local, do município, dali, concessões de serviços, essas coisas, né. E agora não, agora é comum, comum. Os 3, né, aí ó. Zelar pela guarda da Constituição Estadual, dessa lei orgânica, do lei do município, leis dessa esfera de leis democráticas, conservar o patrimônio público, cuidar da saúde e assistência pública, ou seja, isso aqui todo mundo tem que fazer, né? Dar proteção da garantia das pessoas portadoras de deficiência, proteger os documentos, as obras, os bens do valor histórico, artístico, cultural, dos monumentos, as paisagens naturais notáveis, os sítios arqueológicos, impedir a evasão, destruição e descaracterização de obras de arte e outros bens no valor histórico, cultural, artístico ou cultural, proporcionar os meios de acesso à cultura e à educação e ciência, proteger o meio ambiente, aí ó, combater a poluição e quaisquer. Já pensou, gente, se proteger o meio ambiente fosse uma atribuição somente do município, cara, não ia dar conta, então tem que ser dos 3, né? Mesma coisa, cara, cultura, educação, ciência, dos 3, é comum, né? Os 3 têm que pôr dinheiro nisso aqui. Preservar os mananciais das florestas, as matas nativas, as matas ciliares, a fauna e a flora e demais recursos naturais. Fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar. Promover programas de construção de moradias e melhorias nas condições habitacionais de saneamento básico. Combater as causas da pobreza e os fatores da marginalização, promovendo da integração social dos setores desfavorecidos, registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos e pesquisa de exploração de recursos hídricos em seu território, estabelecer e implantar a política de educação para a segurança no trânsito e cooperação do município com o Estado e a União em vista do equilíbrio do desenvolvimento, ok, né? E agora a última parte, né? Bem simples aqui, ó, transição administrativa, né? Professor, como assim transição administrativa? Muito simples, né? Olha só, né? Sai um governo. O que acontecia antigamente no país, né? Principalmente diante da Constituição de 88, que a gente não tinha uma democracia muito fortalecida, né? Aconteceu o seguinte, né? Aconteceu o seguinte. Cara, o cara saía, acabava com tudo. Outro cara que entrava, nem a chave das portas ele deixava. Agora não. Agora a lei orgânica, isso aqui já é comum, tá? Transição, tá? Até 30 dias antes das eleições municipais, o prefeito municipal deverá preparar para entrega ao sucessor relatório da situação da administração municipal, que conterá, entre outras, as informações atualizadas. Dívida do município por credor com datas e os respectivos vencimentos, inclusive com as dívidas ao longo prazo e encargos decorrentes de operações de crédito, informando sobre a capacidade da administração municipal realizar operações de crédito de qualquer natureza, medidas necessárias à regularização das contas municipais perante o Tribunal de Contas ou órgão equivalente, se for o caso, né? Prestação de contas de convênios celebrados com organismos da União, do Estado, bem como do recebimento de subvenções e auxílios, situação dos contratos com concessionárias, permissionárias dos serviços públicos, ou seja, é um verdadeiro diagnóstico relatório que o cara que vai assumir, ele vai receber, né? Estado dos contratos de obras e serviços com execução, tá? Ou apenas formalizados, informando sobre o que foi realizado e pago, o que há por executar e pagar com prazos respectivos, transferências a serem recebidas da União, do Estado, por força de mandamento constitucional e de convênios, projetos de lei de iniciativa do Poder Executivo em curso com a Câmara Municipal para permitir que a nova administração decida quanto à conveniência que lhes dá prosseguimento e acelerar o seu andamento e retirá-los. Situação dos servidores do município, com seu custo, quantidade e órgãos em que estão lotados e o exercício. O lotacionograma, né? 12. É vedado ao prefeito municipal assumir por qualquer
forma compromissos, tá? Compromissos financeiros para a execução de programas ou projetos após o término do seu mandato, não previsto na legislação orçamentária, né? Nem precisava, né? Aqui você tem a LRF, né? Que diz aí várias regras aí de proibição. O dispositivo nesse artigo não se aplica aos casos comprovados de calamidade pública, então é uma exceção, né? Serão nulos e não produzirão nenhum efeito os empenhos e atos praticados em desacordo desse artigo, sem prejuízo da responsabilidade do prefeito. Artigo 12, último artigo da nossa aula aqui, né? Artigo 12 aqui, né? É vedado ao poder público municipal realizar despesas com aluguéis no âmbito estadual ou federal para qualquer finalidade, ressalvado o caso de caráter especial com prévia autorização legislativa, né? Então isso aqui é uma marra, isso aqui é diferente, isso aqui eu só vi aqui, não? Ou seja, cara, ele não quer o quê? O município lá, a lei orgânica, fala que ele não quer pagar aluguel, tá certo. Ele prefere o quê? Constituir o quê? Órgãos próprios, né? Órgãos próprios, né? Ele prefere aí fazer órgãos próprios, constituir órgãos próprios, né? E se precisar, vai ter que ter o quê? Uma lei municipal. O que significa a lei municipal? Significa autorização do povo, tá? Então, o poder legislativo é a autorização do povo. Inclusive, o poder legislativo está aqui, ó. Vai ser a próxima aula nossa, vai ser sobre o poder legislativo. Bacana? Então, já volto aí com a parte 2 da aula. A gente vai trabalhar todos os artigos. Essa tocada aqui é muito importante, muito legal. E pode ter certeza. Assiste essa aula, depois você faz 2 leituras com concentração, que você vai lembrar na minha voz, vai lembrar do professor, e lá na prova você vai gabaritar. Valeu! Tchau, tchau! Clique lá